Olá pessoal, aqui é o professor Alexander de Matemática, estou aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez vamos continuar nossa discussão sobre função afim, tá? Então vamos discutir o que é função afim. Não é uma coisa fora do mundo, coisa do outro mundo, porque a gente já trabalhou anteriormente com funções afim, tá? Então vamos relembrar lá que anteriormente a gente trabalhou com aquela ideia do salário do vendedor, né, nos vídeos anteriores, né, o vendedor recebia um salário fixo de 938 por mês, mais R$4 de comissão por produto vendido, né, e a gente chegou na época aí uma função 938 mais 4x. Essa é um exemplo de função afim, tá? Que a gente já tinha trabalhado antes. Também na atividade anterior, vocês construíram dois gráficos que eram de funções afim, tá? Agora a gente vai nomear, na verdade, algo que a gente já estava estudando anteriormente, né? Um tipo específico de função. O nome dela é função afim, mas vocês podem encontrar também como função polinomial do primeiro grau ou função do primeiro grau. Então, ela tem esses três nomes aí que vocês podem encontrar por aí nos livros, tá? Eu vou adotar o nome de função afim, que eu particularmente prefiro, tá? Então, eu vou utilizar esse nome. Então, vamos lá. Ler a definição. Uma função f de R em R. Então, lembrando, gente, o que significa função f de R em R? Quando eu escrevo desse jeito, né, eu falo que no domínio pode qualquer número real, tá? E no contradomínio também vai cair qualquer número real. Então, o conjunto dos reais inteiro. Então, eu poderia colocar qualquer número aqui. Essa é a ideia básica, tá? Então, você tem que lembrar o que é o conjunto dos reais. Mas, de modo geral, posso qualquer número. Raiz de 2, π, 0, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3, fração, qualquer número aí pode caber aí nessa função, tá? Então ele fala, uma função f de R em R chama-se função afim quando existem dois números reais A e B, então A e B também pode ser qualquer real, tal que f de x é igual a x mais b, para todo x pertencente aos reais, tá? Então, assim ficou meio nessa forma um pouco mais genérica, ficou um pouco mais difícil, né? Mas vamos ver alguns exemplos para a gente entender. Então, a gente tem, primeiro, a gente tem a função, um exemplo, função 2x mais 1, tá? F de x igual a 2x mais 1. Daí, se a gente olhar para a nossa lei da função afim genérica, a gente tem que o a é igual a 2 e o b é igual a 1, tá? Então, a gente tem uma função assim. A gente pode também ter uma função f de x igual a menos x mais 4, em que o a é igual a menos 1 e o b é igual a 4. Então, a gente tem uma função desse tipo também. A gente pode ter também uma função f de x igual a 1/3 de x menos 5. Então, o a, nesse caso, é 1/3 e o b é menos 5. Então, a gente tem uma função dessa forma. A gente tem f de x igual a 4x, em que a é igual a 4 e b é igual a 0. Então, b pode ser 0 também. Tanto b quanto a também, que nem eu tenho aqui, ó. O a é 0 e o b é 2, tá? Então, posso ter as funções assim também. Posso ter função, dentro da função afim, posso ter a função em que o a é 0, ou que o b é 0, ou que os dois são 0. Daí, esses tipos, a gente vai falar que elas recebem uns nomes especiais, tá? A gente vai falar um pouco posteriormente sobre esses nomes, tá? Então, vamos lá, a forma gráfica da função afim, né? Então, vocês já fizeram gráficos de função afim antes, né? Eu pedi para vocês fazerem, a gente fez na outra aula, só que a gente não tinha nomeado a função ainda que a gente estava trabalhando, né? Então, vamos relembrar, retomar ao exemplo da lista de exercícios, que é aquele da pizzaria e a taxa de entrega. Então, a gente tinha chego lá que a taxa é igual a 0,8 mais 2, né? A gente chegou que a taxa era dada dessa forma, né? Então, essa forma a gente pode ver que é uma função afim, em que o a é 0,8 e o b é quem? O b é igual a 2, né? Então, a gente tem isso aqui posto, né? Então, como que a gente traça o gráfico? A forma gráfica da função afim, a gente sabe que é uma função definida dos reais para os reais, então todos os números reais aí, eles têm algum correspondente da função afim. Então, é um gráfico infinito. Daí a gente faz o quê? A gente faz um esboço desse gráfico infinito, né?
Então, vamos escolher aqui uns valores. Vou escolher lembrando que eu posso escolher qualquer valor real, qualquer x real, mas eu escolho um que é mais fácil de eu fazer as contas. Então, eu vou escolher x é igual a zero. Então, para x igual a zero, quanto que vai ser meu t de x, né? Que é a taxa, t de zero, né? Então, no lugar de x, eu coloco zero, né? Vai ser igual a 2, né? Então, sabendo disso, eu tenho ponto 0 e 2. Né? Então, 0 no x, lembrando do plano cartesiano, é 0 no x, e aqui é x, né? E 2 no y, tá? Então, basicamente é assim que fica quando eu encontro os pontos. E qual que é o outro ponto? Lembrando que para eu encontrar, fazer o gráfico de uma reta, porque eu sei que esse gráfico, a forma gráfica dessa função aqui é uma reta. Então, aqui eu preciso só colocar 2 pontos. Então, vamos colocar um outro que é fácil. X igual a 1, tá? Então, x igual a 1, vou ter 0,8, eu vou ter que ter de x, né? É igual a 0,8 mais 2, né? E vai ser a mesma coisa que 2,8, né? Então, como é que fica o gráfico aqui, gente? Então, se no x é 0 e no y é 2, então aqui, eu vou colocar aqui mais ou menos na metade, né? Porque não vai ter números tão grandes, né? Vou colocar aqui o 1, o 2, né? E aqui seria... Não, tá muito fora de escala. Aqui vamos colocar 3, né? Então vamos colocar em outra cor só para a gente traçar esse gráfico aqui, né? Então aqui é 0 e o 2. Então esse ponto aqui, tá? 0 e 2. Lembrando que 0 no x, então fica aqui. E 2 aqui. E agora o outro, que é 2,8, né? Quando meu x vale 1, meu y, minha f de x, vai valer 2,8. Então, é quase aqui no 3, né? Então, é mais ou menos aqui esse ponto, né? Então, agora é só a gente traçar essa reta que passa por aqui, né? Então, aqui sem a régua fica meio difícil, gente, mas aqui a gente conseguiu fazer de um jeito até mais ou menos satisfatório. Se a gente fazer uma gambiarra aqui, mas esse gráfico fica mais ou menos assim, né? Então, a forma gráfica de uma função afim é dada dessa forma. Então, é uma representação de uma reta, tá? Então, essa é a forma gráfica da função afim. Vamos agora àqueles casos particulares que eu tinha dito antes, né? Quando b é zero, com os nomes que ele recebe, né? Então, a gente tem uma função, né? Que a gente chama de função linear, que é quando b é zero, que a forma dela é uma função ax. Tá? F de x é igual a x. Então, a f de x é igual a 2x, é um exemplo de uma função linear. Tá? Então, no caso aqui, b é zero. B é zero e o A, que é o que acompanha, o A, gente, é sempre que acompanha o X, tá? Então, sempre tem que marcar isso. Eu posso inverter a ordem. Eu poderia ter, por exemplo, que nem eu coloquei aqui, só para vocês não confundirem, eu poderia ter uma f de x igual a 1 mais 2x, tá? E o A continua sendo 2, tá? O A continuaria sendo 2, porque o A é quem acompanha o x, tá? Então, tomem cuidado com isso aqui, tá? Agora, vamos para uma função que eu chamo de função constante, tá? A função constante é quando A é igual a zero. Vocês vão entender porque esse nome constante, até na representação gráfica. Mas, bom, dá para vocês entenderem. Porque, assim, função constante, para qualquer valor de x, sempre o f de x vai ser do 4. Por isso que ela é constante, tá? Então, se eu escolhesse x igual a 2, meu f de x ia ser 4, tá? Por isso que eu chamo de função constante. Então, o y nunca vai mudar, tá? Mas o x ele muda para ser função, né? Ele precisa. Mas o y nunca vai mudar, e o f de x, né? E tem também uma função que eu chamo de função nula, tá? Função nula, que é quando a é igual a zero e b igual a zero. Daí, quando é zero, uma função f de x igual a zero, função nula. Tá certo?
Então, vamos olhar aqui umas diferenças gráficas dela, desenhando, depois a gente vai para o GeoGebra para a gente visualizar melhor todos esses gráficos. Então, vamos lá para uma função linear, como é que eu acho o gráfico dela? Então, vamos pegar os pontos fáceis. Eu poderia pegar qualquer ponto que eu quisesse, mas eu estou pegando os pontos que eu acho que é mais fácil fazer conta. Então, x igual a zero, quanto que dá? X igual a zero, eu vou ter f de x igual a zero, né? Porque no lugar do x eu coloco zero. Então, eu vou ter 2 vezes zero, que é zero também. Então, eu vou ter esse ponto aqui na origem, 0, 0. Certo? Agora eu vou pegar o 1. F de x. Vamos pegar o f de 1, né? F de 1 é quanto? 2 vezes 1. Então, eu vou pegar justamente esse, tá? Então, quando meu x vale 1, meu y vai valer 2. Então, eu vou colocar aqui e associar. Vou ter o ponto 1 e 2. E o outro ponto é 0, 0, né? Então, vamos colocar aqui. Vou colocar até aqui em cima para a gente poder enxergar melhor aqui de uma forma mais. Então, aqui eu traço onde esses pontos estão marcando, né? Aqui. Lembrando que eu posso porque todos os pontos aqui têm alguma imagem, tá? Por isso que eu posso fazer essa reta toda contínua aqui. É para ser uma reta, né, gente? Mas ficou meio, né? No GeoGebra a gente vai ver melhor. Daí agora a gente tem uma função constante, né? Então, para qualquer valor de x, não precisa nem calcular o x, gente. Eu só coloco no 2. Para qualquer valor de x, o meu y vai ser 2. Então, eu sempre vou ter o ponto, por exemplo, quando meu x é 1, o meu f de x é 2. Quando o meu x é 2, o meu f de x é 2. Sempre vai ser, tá? Então, como sempre vai ser, eu não preciso calcular todos os pontos, né? Porque nem tem o que eu calcular, né? Então, eu vou lá e eu coloco. Daí, como é que fica o gráfico aqui? Vai ser vários pontos, gente, que vão estar aqui no 2, ó. Vão ser vários pontinhos, ó. Então, vai ser uma reta horizontal, tá? Então, que é uma reta que eu chamo que ela é paralela, gente, ao eixo X, certo? Ela é paralela ao eixo X. Então, como ela é paralela ao eixo X... Ai, pá, vamos fazer direito, gente. Talvez não ficou... Não é tão bom. Vamos colocar o 2 aqui. Então, tanto na parte positiva quanto na parte negativa, ó, ela vai ser uma reta horizontal, tá? Então, agora, gente, a gente vai lá no GeoGebra para a gente enxergar melhor essa diferença gráfica, tá? Da função afim. Para a gente enxergar de uma forma melhor aqui. Então, vamos lá. Então, a primeira função é uma f de x igual a 2x. Então, eu coloco lá f de x igual a 2x. Então, ó, como que fica o gráfico aqui dessa função. Epa, não sei se eu... Acho que vocês não estão vendo no GeoGebra, né? Vou colocar aqui. Aí, gente, ó, vocês viram, né? Então, o GeoGebra está aqui nessa forma aqui. No GeoGebra, esse gráfico fica dessa forma. Então, quando a gente tem uma função desse tipo, uma função linear, ela sempre, gente, ela sempre vai passar pelo 0, 0. Ela sempre vai cruzar aqui o ponto 0, 0. Quando a gente tinha uma função afim, então, por exemplo, eu tenho uma função desse tipo aqui, ó, 2x mais 1, no caso, ela não cruza o 0, ó. Percebe que ela não cruza o ponto 0, 0. Já nessa, ó, ela vai cruzar, ó. Quando eu tenho uma função linear, ela sempre vai cruzar a origem. Ou seja, ela vai cruzar o ponto 0, 0. Agora, vamos fazer uma função constante, né? Aquela y igual a 2. Aqui, ó. Uma função constante, gente. Olha como ela fica, ó. Ela fica uma reta horizontal, certo? Então, se vocês quiserem responder, ó, nos comentários, ó, ou falar alguma coisa, ó,
Percebe que se eu observar, ó, esse 2x mais 1, pelo fato de eu ter acrescentado 1 aqui, o que acontece com esse gráfico? Vamos lá. Tá? Então, a verde, gente, é a 2x, que é a linear. E a azul é a 2x mais 1, tá? Deixa eu só... aqui. Percebe que esse gráfico, ele meio que translata, né, gente? Pra cá, ó. Aqui ele estava no 0, 0 e aqui ele está no ponto 0 e 1, tá? Então, o que vai mudar aí nesse caso, que é 2x mais 1, quando x é 0, é 1, o y, né? Então, o que acontece? O que vai mudar no gráfico é que ela vai traçar aqui um pouquinho mais acima. Já a função linear, ela sempre traça na origem, tá? No ponto 0, 0, certo? Então, em discussão esses exercícios, essa parte inicial de função afim é isso que a gente já tinha para propor para vocês nesse vídeo, tá? Então, nos exercícios vai ter algumas coisas que vão fazer vocês descobrirem até mais propriedades das funções afim, tá? E que vai ser mais interessante e o que a gente vai poder também discutir no nosso encontro pelo Meet, tá? Para quem puder participar. Daí eu acho que vai ser bem interessante. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por terem assistido aí até aí a aula. E até a próxima. Tchau, tchau.